Boa alvorada, período vespertino, ou boa insônia para você que não dorme em um país onde ainda acontece trabalho análogo à escravidão. Eu sou Guilherme Prado e estamos em mais um Vozes Livres, onde vamos reeditar um papo com a Copeg, já nesse momento de debate sobre condições de trabalho sofríveis e altamente exploradoras. Já que, no dia 22 de fevereiro, foram resgatados 207 trabalhadores em condições análogas à escravidão. Tudo isso foi feito em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do Ministério do Trabalho e do Emprego e do MPT do Rio Grande do Sul. As empresas envolvidas são empresas de suco de uva e de vinho, como a Aurora, a Garibaldi e a Salton. Todas elas assinaram um termo de ajuste de conduta, um ATAC, onde se comprometeram a pagar 7 milhões para o Ministério Público do Trabalho. Pouco para um regime de exploração e pouco para empresas que lucram com isso, não é mesmo? Mas, para mostrar que a gente sempre apoiou formas solidárias e ecológicas de organização de trabalho, e principalmente de produção de uva, nessa semana, o Vozes Livres reposta o papo com a Copeg, Cooperativa dos Produtores Ecologistas de Garibaldi, mesma região onde aconteceu o ocorrido. Cooperativismo na produção de uvas, sem dúvida, dá um brinde muito melhor. Esse é o vinho de hoje, um episódio que nunca envelhece e vem muito bem a calhar nesse momento. Ah, a parreira. Você sabe o que é? Não estamos falando daquele treinador de futebol que usava excessivamente toque de bola no meio de campo. Estamos falando do pé daquela fruta que produz uma bebida que as pessoas amam no frio. O vinho. Um vinho gostoso para nos esquentar em uma noite fria. Essa famosa bebida vem da uva. Se o amor só se constrói com o tempo, talvez seja por isso que o amor pelo vinho é tão grande. A nossa relação com ele data para além dos registros do surgimento das civilizações mais complexas, ou seja, bem mais que 5.000 anos antes de Cristo. Quando falamos de vinho e uva, nem sempre pensamos que muitas vezes esse néctar dos deuses vem de trabalho explorado e de degradação da natureza. Você já se perguntou se no vinho que você bebe tem veneno? Se tem alegria ou destruição? É preciso mudar da água para o vinho. Já que a sua ressaca até faz doer a cabeça, bom, se o vinho for agroecológico, a nossa consciência estará limpa. O episódio de hoje é com a Copeg, a cooperativa famosa por produzir, entre outras delícias sem veneno, saborosos vinhos orgânicos. Bora lá! Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia, para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui subindo mais uma vez o nosso ônibus solidário, nosso podcast Vozes Livres, um podcast, um videocast realizado em cooperação entre a Fundação Lauro Campos Marielle Franco e a Rede Livres, sempre trazendo para vocês pautas, debates, experiências concretas de economia solidária, cooperativismo e agroecologia. E hoje a gente tem, como sempre, mais um convite muito especial e um convite que vem muito bem a calhar. Sei que você, consumidora consciente, solidário e solidária, que vai pedir para curtir o canal e vai estar compartilhando esse episódio, pode estar nesse momento saboreando um vinho da Rede Livres que é possível, que foi produzido, que se torna viável por causa desse nosso convite que temos aqui hoje. Temos a Copeg, a cooperativa responsável pela produção desses vinhos. Antes de eu chamar o nosso convidado, que é o Damian, hoje, só queria reiterar o pedido para você, solidário e solidária, curtirem o nosso canal, compartilharem o nosso episódio para todos os seus amigos e todos os seus inimigos também, porque eles precisam saber de tudo que é bacana que a gente discute por aqui. Mas, então vamos lá. Hoje, quem a gente tem por aqui é a Cooperativa de Produtores Ecologistas de Garibaldi. Sim, não só uma cooperativa, mas uma cooperativa ecologista também. Agroecologia é isso, é preciso produzir de outra forma diferente,
que não agrida o meio ambiente, produza trabalho digno, cooperação entre os trabalhadores, as famílias que produzem, e pode também esse sistema produzir vinhos deliciosos. É por isso que a gente tem o Damian Chiesa, se eu não erro o seu nome hoje aqui, como nosso convidado. Damian, seja bem-vindo. Primeiramente, obrigado aí pelos sabores que você proporciona. É um vinho que a galera gosta muito aqui. Se você não sabe, aqui em Santos a gente tem uma comunidade de cerca de 160 consumidores conscientes que consomem os produtos, aí os alimentos, semanal, quinzenal, mensalmente, sempre a galera leva um vinho. Então, obrigado aí, se apresenta para a galera aí. Quem é você, por favor? E aí, galera, tudo bem? Então, meu nome é Damian Chiesa, né? Eu sou aqui da Copeg dos Orgânicos de Garibaldi, Serra Gaúcha. E é uma alegria estar com vocês aí, né, nessa tarde aí, e espero poder, né, contribuir um pouquinho da nossa experiência aqui na cooperativa e também poder passar um calorzinho aí, né? O vinho já ajuda, né? Mas também um pouco de calor humano com a experiência nossa aqui da cooperativa e de todos os produtores. Maravilha, vou até perguntar daqui a pouco sobre isso, né? Se as geadas aí não atrapalham as uvas, mas antes, Damian, vamos começar falando aí sobre como começa a Copeg, qual é a história, né? A Voz da Consciência Solidária nos informa que começa em 99 a experiência, vocês se formalizam em 2001. Como é que foi esse processo? Fala pra gente, por favor. Isso, muito bem. Eu, na época, não estava na cooperativa, né? Mas a gente conhece a história. Então, teve uma iniciativa aqui no município de Garibaldi, onde algumas entidades, né, convocaram alguns agricultores, todos agricultores convencionais, né, vamos chamar assim, a pensar um pouco diferente e olhar alguns exemplos aí da agricultura orgânica que estavam surgindo, tá? Então, na época, só vieram, assim, os mais abertos a isso, ou os que realmente já estavam tendo problemas de saúde devido ao uso excessivo de agrotóxicos, né, ou defensivos químicos, né, e adubos químicos, tá? Então ela já nasce como orgânica, já? Já nasce como orgânica, isso mesmo, né? Em 99, então, se reuniu um grupo informal dos que estavam querendo uma alternativa ao convencional, tá? Muitos já estavam com problemas de saúde, né, ou até tiveram, né, entes queridos que acabaram falecendo, né, devido ao uso de agrotóxicos, então estavam em busca de uma alternativa, né? Não por necessidade econômica, até como a gente vê hoje, assim, né? Muita gente vai atrás do orgânico porque vai conseguir ganhar mais, sei lá. Não, é justamente pela causa da saúde do produtor, tá? Né? Foi essa a primeira causa aí que reuniu o pessoal, né, de forma informal, tá? Eles eram chamados de loucos já desde o início, porque isso não vai dar certo, não vai produzir, não, né? Então foi uma quebra de paradigmas aí, de barreiras que foram sendo travadas aí até a fundação, tá? Então a fundação aí fez 20 anos agora, no domingo. Né? Verdade, então, 2021, parabéns. Isso, bem no dia do agricultor familiar, aí, 20 anos atrás, né, 25 de julho de 2001, então foi fundada a cooperativa, né? Nessa união aí de 32 agricultores que decidiram optar, então, por um alimento mais limpo. Ela começou principalmente na cadeia da uva, tá? Então, se tinha já produtores de uva aqui consolidados, que através dessa experiência, então deixaram, né, de usar os agroquímicos e começaram no manejo orgânico. Vocês produzem para além do vinho, então, né? A gente meio que enfatiza aqui, porque como a gente está longe, né, aqui na Baixada Santista, o livro está em Campinas, em São Paulo, o que a gente chega mais para a gente é a coisa mais, digamos, processada, mas vocês produzem mais coisas, né, Daniel? Isso. Começou na cadeia da uva, aí, com os vinhos, sucos, espumantes,
né? Daí a gente tem de industrializados ainda doces de fruta, conservas, né? Molho de tomate e tal. Então são produtos industrializados que conseguem chegar no Brasil todo. Depois, isso, aí a gente tem uma linha grande aí de hortifruti granjeiros que acaba ficando aqui no estado. E são mais de 80 itens aí, desde, né, da cúrcuma até, sei lá, uma fruta exótica aí, então tem muita coisa. É muito bacana, né? Porque é uma variedade muito grande, mostra que a produção orgânica tem potencial de ser diversa, né? E de ter qualidade, né? Isso é muito interessante, porque o que chega aqui, a gente pode dizer que supera em muito o convencional e é de uma qualidade muito grande. Eu queria saber, Damin, se já existiam outras cooperativas que produzissem, por exemplo, vinho, e se foi natural que fosse se organizando através de uma cooperativa, como é que foi esse processo? Uhum. O grande motivador aqui na Serra Gaúcha foi o Centro Ecológico de Ipê, né, que é um centro de formação aí de agricultores, de cooperativas, né? Teve outras cooperativas também que foram fundadas nessa mesma época, né? Algumas bem, né? Tem a Econativa de Ipê também, que são colegas nossos, Cooper Natural também. Então foi todo um movimento, né, que acabou assim, né, para toda a Serra Gaúcha aqui. Hoje são mais de 450 famílias aqui na Serra Gaúcha que trabalham com a produção orgânica, né? Então é uma referência no país, né? Nós mesmos, como cooperativa, já fundamos 2 rotas turísticas, né? A Estrada do Sabor, aqui em Garibaldi, e a Via Orgânica, que é a primeira rota turística, né, no segmento de orgânicos, né, em propriedades certificadas. Vocês se arriscam no ecoturismo já, é isso também? Isso mesmo, o pessoal, né, a gente diz assim que a melhor propaganda é a pessoa pisar na terra ali, né, pegar, colher o pé e comer ou embaixo embaixo da árvore, né, comer a fruta embaixo da árvore, poder pegar a uva ali fresquinha na hora. Muito bacana. Então, são experiências que é o nosso principal, assim, fomentador de marketing, é a realidade ali, né? É ao vivo, na hora, né? Sem precisar lavar, sem nada, vai lá, né? A criança arranca a cenourinha, já come. Então, já fica aí um próximo aí, uma agenda boa para a galera do Livres quando pegar umas férias aí, já visitar vocês, hein? Olha aí, ó. Vai ter vinho, vai ter espumante, vai ter, né? Tem propriedades que tem hospedagem, né? Em meio à natureza, em meio à produção. Então, Dami, ainda existe muita coisa a ser explorada, né, no mercado de orgânicos, da agroecologia aqui no Brasil. Ainda a gente percebe que tem uma grande dificuldade ainda nessa área, né? Qual que foi a dificuldade de fazer a transição para o orgânico e quais que são os desafios para você produzir bebidas aí, né, nesse sentido? Porque a informação que a gente tem, pelo menos, é que estão poucos os produtores de vinho ainda orgânico, né, pelo menos totalmente certificados. E outras bebidas também é uma grande dificuldade, como a cerveja, né? Se eu não me engano, a gente só tem a Steinhaus ainda, que vocês devem conhecer, que galera aí da Serra Gaúcha manda a brasa. Quais são os problemas aí, cara? Quais são as dificuldades, os desafios? Claro. O que acontece, assim, algumas uvas a gente consegue um manejo orgânico adequado, né, para a produção, tá? Principalmente as uvas americanas, aí que a gente consegue fazer os vinhos, então, que é a uva Bordeaux, a Isabel e a Niágara. Elas são as principais, né? Ou vocês usam outras para vinhos? São as principais que a gente usa, tá? Então, são uvas bem adaptadas já aqui ao nosso terroir aqui da Serra Gaúcha, né? Então, elas produzem bem, assim, elas têm, né, um sabor característico, tá?
Mas a cultura aqui, infelizmente, da Serra foi sempre trabalhar com uvas europeias, tá? Para vinhos, né? Então, né, talvez o terroir da Argentina, do Chile, se adaptou muito bem. Mas o nosso aqui, ele precisa de muito químico, né? Para conseguir ter uma produção boa, adequada, tá? Então, é praticamente inviável, né, essas castas mais nobres, né, digamos assim, na linguagem dos vinhos aí, né, trabalhar com orgânico aqui na Serra Gaúcha, tá? A gente tem alguma coisa em pequena escala, tipo né, Cabernet Sauvignon e tal, Sauvignon Blanc, desculpa, mas é em áreas cobertas, então exige... Essas são uvas mais difíceis por causa de fazer no orgânico ainda, é isso? Isso, são uvas que são muito delicadas, né? Então, elas precisam, assim, de um tempo mais seco, não tão úmido como o nosso aqui, ou de áreas cobertas, que daí tem que ter um grande investimento, né? De estudo. Entendi. E o controle ecológico dessas são mais difíceis também, é isso? Mais difícil, isso. Elas são mais sensíveis, né? Fungos, né? Doenças. Então, no manejo ecológico que a gente tem atual, ela é mais delicada. Precisa de uma mão de obra bem especializada ou de um investimento alto daí para ter boa produção. E tem aí, então vocês estão vencendo os paradigmas até dos paladares, né? Porque esses outros vinhos são muito famosos, tem grande propaganda, mas a gente ainda não tem essa consciência de que nem tudo dá para produzir em todo lugar e de que há outras uvas, né, que podem ser muito boas, né? Fala um pouco para a gente, principalmente dessas aí, da Niágara, do Bordeaux e do Isabel. São uvas que algumas delas, principalmente a Isabel, eu acho, né? Elas não tinham uma exploração econômica muito grande, né, Dami? E agora elas vêm ganhando espaço. Fala pra gente um pouco. Isso. É bem interessante esse ponto que tu toca aí, cara. Porque, assim, se existia algum preconceito, tá? Com essas uvas por serem direcionadas para vinhos comuns, né? Isso falando aí no consumo macro, né? O de mesa, né? Que fala. Isso. Então, assim, só que, na verdade, se tu vai olhar o mundo dos vinhos, né? O mundo dos vinhos, ele é caracterizado pelo sabor de cada terra, né? E o nosso aqui é único, né? O sabor, assim, da fruta, né? O sabor, aquele cheiro característico, né, do vinho, é só o vinho daqui, né? Então, se tem um movimento, assim, de uns 5 a 10 anos, eu vou estar mais concreto de 5 anos para cá, de valorizar justamente o nosso terroir, né? Então a gente já vê assim em grande escala os espumantes, né, crescendo muito, né, deslanchando assim nas vendas, porque é um vinho jovem, né? Então a gente tem vocação para esses vinhos jovens. Resumindo a conversa, acredito que assim a gente perdeu anos querendo copiar a Europa, querendo copiar Chile, querendo copiar a Argentina, e deixando de enxergar a nossa vocação verdadeira aí, que era fazer vinho jovem, né? Vinho frutado, saboroso, né? Espumantes jovens. Com identidade brasileira, né? Com identidade brasileira, com frescor brasileiro, que só nós vamos conseguir ter. Então tem muito vinho que está sendo mais valorizado fora do que aqui, né? E a galera do natural aí, que não troca, né? E aí sabe que tá tomando algo brasileiro com o sabor brasileiro, né? É um senhor presente, inclusive fazendo jabá aí da Copeg. Se você presenteia com um vinho desse, a pessoa realmente vai gostar. E é um vinho relativamente acessível, né? Acho que claro que a gente tem um país meio complicado, né? Muito desigual ainda, que as pessoas muitas vezes têm problemas com a questão da renda, mas é um vinho relativamente acessível, eu acho barato, inclusive, porque ele bate de pau a pau no preço e é superior em qualidade, né? Em vinhos convencionais por aí. E aí eu queria, Dami, que você descrevesse um pouco para a gente as diferenças entre esses 3 principais que vocês têm, do sabor,
e das uvas, o Niágara, o Bordeaux e o Isabel. Você pode falar para a gente um pouco a diferença deles? Claro que sim. Eu só gostaria de complementar aí que tu falou do valor, né? Até falando um pouquinho de economia solidária. Só para entender rapidinho, assim, a cooperativa ela fica com 7% sobre o valor da venda, né? Vamos supor, você vai pagar o vinho lá, né, R$10, vai ficar com 70 centavos para a cooperativa. O resto, claro, tem os insumos, né? A garrafa, o frete, os impostos, mas vai tudo já como lucro para o produtor, tá? Então, a cooperativa ela não é assim uma grande cooperativa de estrutura. Aqui a gente está numa sala alugada, né, onde são feitos nossos produtos num prédio cedido pela prefeitura. Então, nós não temos assim grande investimento. É enxuta a estrutura. É enxutíssimo. Então, porque quem está ganhando é o produtor, sabe? Então, muitas vezes você vai tomar um vinho convencional, o produtor é o que menos ganha. É o cara assim que está mais lascado, está todo ano brigando pelo preço mínimo da uva, né? Então a gente vem assim como uma alternativa a isso para realmente beneficiar o produtor, né? A cooperativa ela só existe para beneficiar o produtor, né? Se ela não beneficiar o produtor, ela não precisa existir. Tem razão, isso é importante frisar, né? Porque ainda não tem essa consciência nas pessoas, ela só vê o preço e não vê o que tem por trás, né? Tem muita Copergato por aí, não é o caso da Copeg. Boa, trocadilho é muito bom. É isso aí, verdade. A gente gosta de falar disso, né? Porque, né, é uma coisa importante na hora da compra, né? Mas voltando aos vinhos, o Isabel seria o vinho mais jovem, né? É um vinho tinto, né? Mais leve. A cor dele é mais avermelhada, né? Isso, uma cor avermelhada, uma cor rubi, assim, característica, né? E né, eu acho fantástico, assim, eu sou fã número 1 do Isabel, para mim é meu vinho preferido, dá para tomar todo dia. Somos dois. Né? Aquele copinho básico ali, e não vai te fazer mal, não vai, né, dar dor de cabeça, nada. É um vinho jovem, né? Ele cai bem com qualquer prato, né? Bom, quando tá mais frio, que nem hoje aqui, que tava dando uma chuvinha congelada aqui, aí a gente já vai mais por um Bordeaux, que é um vinho um pouco mais pesado, né? Um vinho um pouco mais carregado, tem uma tintura boa, né? É um vinho assim que tu sente aquele sabor característico do Bordeaux, né? Mais aveludado, ele prende um pouco mais na boca, né? E o Niágara, ele é característico assim quando deu aquela esquentadinha ou com uma comida mais leve, né, com peixe, né, ele cai muito bem com uma salada, com frango, né? O Niágara é o sabor da fruta aqui, né? Então é isso aí. Esse é muito bom, eu concordo contigo, o Isabel é o melhor e não dá dor de cabeça mesmo, porque eu já testei. E é culpa da vodka. Quando deu, é porque eu misturei. Aí já não dá certo. Mas fala para mim a diferença. Sempre tem essa pergunta aqui: Bordeaux, dos Bordeaux. Vocês têm o suave e o seco, né? Isso. Fala pra gente a diferença desses dois, Dani. Claro, o suave ele tem um pouco de açúcar, né? Ele tem um corte de açúcar, tá? E o seco, então, seria sem nenhuma adição de açúcar, né? Cabe também lembrar que os nossos vinhos são veganos, né? O pessoal, às vezes, no vinho convencional usa clara de ovo, né? Que é para dar mais estabilidade no vinho e tal. E a gente não usa nada disso, né? É só a fruta mesmo, né? E o SS, que é um conservante que é obrigatório, né? A gente colocar na lei brasileira ainda existe essa obrigação, né? Então, hoje já está em trâmite aí os vinhos naturais, né? Então, se tem essa proposta aí que está andando, né? Então, a gente está acompanhando e assim que possível também a gente vai ter esse produto. Muito bacana, Damião. Você podia falar um pouco para a gente da produção? Como é que é? Vocês consorciam? Como é que é o controle ecológico também para não usar pesticida? Quais são as dificuldades aí na hora da produção?
Claro, claro. Vamos pensar assim na nossa saúde, né? Como seja a saúde da planta, né? Então, a gente só pega uma gripe ou só fica doente quando a nossa imunidade vai lá embaixo, né? E assim acontece com a planta também. Então, para a planta ter uma imunidade boa, o principal que ela precisa é um solo, né? Um solo saudável, né? A gente tem um solo saudável, as folhas vão estar saudáveis, a planta vai estar toda saudável. Então, a gente, assim, aqui na serra tem parreirais, assim, que tu vai embaixo do parreiral, parece que está mais limpo que na casa, assim, né? Não tem uma peste que seja, uma guanchuma que seja, Nada. né? Não tem nada, assim, parece solo do deserto, assim, né? Uma terra limpa, né? Aí o que acontece ali, né? Dá chance para tudo que é doença. Então a gente, no nosso manejo, a gente tem adubação verde, né? Essa época aqui ela está praticamente quase na folha da parreira em cima, assim, né? E isso tudo vai gerando uma cobertura, vai gerando uma vida, né? A gente utiliza de fermento crioulo aqui, que é um composto aí de bactérias, né? Que vai melhorando essa composição do solo, que depois vai degradar essa palha aí, que vai gerar nutrientes, né? Vai decompor e vai levar tudo isso aí para as frutas, né? Então, basicamente assim, é o controle do solo, né? Para ter uma imunidade boa na planta. É bacana dizer isso, né? A gente sempre chama atenção para essa questão. Produzir mais comida no modelo convencional na verdade, produzir menos a médio prazo. Na verdade, isso já está acontecendo, porque o modelo convencional do agrotóxico acaba com o solo, né? Então, quando falam, não, mas o orgânico não consegue produzir comida para todo mundo. Pelo contrário, é o convencional que está cada vez em mais queda de produtividade. Você concorda também? Porque o solo é tudo, né? É verdade, Guilherme, isso aí mesmo, cara. A gente nota assim, talvez a curto prazo, né, o convencional ele vai produzir mais, tá? Mas pensando, né, a longo prazo, que é a sustentabilidade, né, a gente sabe que aquilo ali é uma falácia, né? Não vai se manter, né? Esse sistema ele não se mantém, ele vai cair, né? De uma forma ou de outra ele não é sustentável. Pelo bem ou pelo mal, a gente espera que pelo bem, né? É verdade. Então assim, tem alternativa, né? Mas às vezes o ser humano ele é muito imediatista, né? Então, né, ele acaba querendo fazer a coisa acontecer, né? E depois acaba tendo que refazer todo o manejo, recomeçar. Ou simplesmente, como acontece, abandona a área, começa em outra, né? E a gente vê vários problemas aí que podem acontecer. Né? Muito bacana, cara. A gente tem muitas curiosidades, né? A gente está focando muito no vinho, né? Mas para a gente passar para outra parte, mas falar um pouco da cooperativa, li um pouco, né? Tenho lido um pouco sobre vinho, não sou um especialista, mas tem muito esse debate do vinho natural, do vinho orgânico. São mercados que têm crescido, né? Como que você vê essa questão de ter que certificar, não tem que certificar? Você vê como confiável, muitas vezes, comprar um vinho não certificado? Como que você vê essas questões aí do mercado de vinhos? Claro, é importante. A gente vê assim, né, o orgânico, quando ele começou, também não tinha o selo Orgânico Brasil, que nem tem hoje, né? Mas o mercado ele vai se organizando, né? Então, hoje o orgânico é consolidado, né? A pessoa que vai comprar orgânico tem que realmente comprar, né, com selo, com garantia, porque é um mercado consolidado, né? É isso que vai te dar uma segurança, né? A gente ouve muito falar de segurança alimentar, né? Então tem que estar dentro de todas as normas, né? Tudo aquilo que é exigido, né? Infelizmente o vinho natural ele ainda não está regulamentado, né? Ele ainda não está regulamentado, que é o que a gente espera que em breve possa acontecer, né?
E qual seria a diferença que você classificaria? O vinho natural, então, ele, né, pelo que se está sendo estudado aí, ele também é um vinho orgânico, né, e ele não traria daí o conservante, né? Então, essa que seria a diferença, tá? Claro, né, a forma de produção aí também tem várias formas de produção, o vinho mais ancestral, né, que é produzido em ânforas, né, ou com uma fermentação, né, diferente, né, né, técnicas mais antigas, né, de fermentação. Então, tudo isso, né, ainda está em elaboração, tá? Então, a gente tem que, né, aguardar esse processo, né, as entidades que estão trabalhando nisso poder regulamentar, para depois sim a gente poder consumir com segurança, né? Então, porque a gente sabe que, né, a gente vê muita coisa aí, então o que não está regulamentado abre brecha, né, para coisas que podem ser perigosas aí, né? Às vezes os bons pagam pelos ruins, então não é bom arriscar. Sempre tem isso, né? Às vezes uma coisa está marginalizada porque ela não está legalizada, mas a gente tem que lutar pela regulamentação dela, né? Porque muita gente também se aproveita dos vácuos, né? Mas não é a nossa discussão aqui, né? Acho que a agroecologia é um pouco disso. Ainda tem uma grande dificuldade para os produtores poderem obter as certificações, né? A gente sabe de tudo isso. E nesse sentido, como é que estão as coisas aí no momento? A gente pôde perceber aqui, pelo que vocês falam, que, inclusive, acho que já explorando esse potencial dessas uvas antes desconhecidas e também as outras áreas da cooperativa, vocês têm crescido, mas como tem sido os últimos tempos aí? Como está o cenário para a Copeg? Certo, a gente tem a gente não tem dependência das compras públicas, né? Então a gente vê que nossos colegas aí que têm essa dependência, né, acabaram pela pandemia tendo muitos problemas de manter faturamento, né, de manter a estrutura. Então a gente trabalha bastante no mercado privado, né? E a gente acabou crescendo, tá? Mesmo na pandemia, isso também. Mesmo na pandemia, o pessoal tá tomando mais vinho na pandemia. É verdade. Eu acho que o consumo também ele difere, né? Porque às vezes o pessoal ia no restaurante tomar, não foi, tomou em casa, então, né, mudou um pouco o comportamento do consumidor. Isso. Então a gente está crescendo, a gente está bem feliz, assim, porque, né, a gente vê assim que também muita gente que não estava organizada acabou desanimando, acabou desistindo, né? Alguns produtores vieram para o nosso lado, né? Quero me organizar, eu quero, né, trabalhar de uma forma cooperativa aí. Muito legal. Mas também é aquelas mil maravilhas, assim, a gente sabe que na família já é difícil, né? Imagina uma família que é treta, né? As assembleias pegam fogo, né? Pega fogo, é bom. É bom porque um puxa para um lado, outro puxa para o outro, e aí a coisa vai se complementando, né? Quando se tem, né, várias opiniões, aí também a coisa vai se complementando. Então a gente assim vê que né, quem está organizado, trabalhando direitinho, está crescendo. A gente está com 250 hectares de área, né, entre nossos produtores, né, que dá aí... Caramba, hein? Não é pouca coisa não, hein? Imagina 250 campos de futebol, né, todos certificados como orgânico, né? Então só na nossa cooperativa, é uma cooperativa pequena, né? Então, né, como tu falou no começo aí, talvez muita gente diz, né, o orgânico não pode alimentar o mundo, né? Mas pode e com certeza, né, tá crescendo para tomar um novo patamar, assim, né? Sair daquele patamar né, de pequena escala para já tomar uma escala um pouco maior. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Mostrar que existe uma economia alternativa, né? Substituir essa que é da exploração dos atravessadores, do veneno, por essa outra que está em crescimento, né? Então, para quem está escutando a gente, é só pensar, como a gente está em Santos,
Pensa aí, 250 Vilas Belmiros aí de produção de orgânico. É muita coisa. É muita coisa. Você é Inter ou Grêmio? Só por curiosidade. Eu sou Grêmio aí. Mas tá difícil pros dois aqui, não tá fácil, não. Não tá fácil, né? Eu lembro que eu fui para aí uma época e aí a gente tá falando de futebol, aí começaram a falar de Grenal, eu fui falar do Santos, falaram, meu, sai daqui, aqui é Grenal, não é Campeonato Brasileiro. O negócio pega fogo, né? Que ou é Grêmio ou é Inter, aqui é tudo doente, né? Não vem com os paulistas, não. Mas, cara, é interessante esse negócio da cooperativa, desse processo de consciência e tudo. Queria que você falasse um pouco dessa questão. Para a economia solidária é muito importante a questão da democracia interna, do que a gente chama de autogestão, da democracia econômica. Como é que é esse processo aí? Não deve ser fácil, com certeza, porque é uma coisa que a gente faz dia a dia, discutir tudo não é fácil também. Como é que é isso e por que vocês chegaram, por exemplo, no Ecologistas aí no nome? Como é que se deu esse debate também? Ótimo. Aqui a gente, né, eu sou diretor e sou produtor também, tá? Então, todos, né, cargos aqui da diretoria são de produtores, né? A gente só tem 2 funcionários e uma estagiária, né? Então, é a gente que faz o negócio acontecer e a gente trata, assim, cada, né, produtor como um ecologista mesmo, né? Porque está no princípio de tudo, né? Hoje a gente ouve falar muito do agronegócio, né? Isso nos preocupa de certa forma, porque a gente ouvia falar de agricultura, né? E essas palavras, né, a gente está saindo da cultura para ir só para o negócio. Sim. Então isso nos preocupa, tá? Porque o consumidor ele vai olhar preço por preço, né, e vai acabar comprando o produto. Mas a nossa ideia é realmente vender a cultura, né? É vender a cultura, é ser o ecologista, de alguma forma conseguir transmitir isso ao consumidor, né? Então, então primeiro, todo produtor passa por um treinamento, né? Ele é obrigatório, assim, no mínimo 3 dias de treinamento dentro do que é ser um produtor ecologista, né? Para ele ser associado à cooperativa, ele fica 1 ano, né, como de teste aí? Como é que é? Como afiliado de alguém aí, né? Então ele vai ter um padrinho que vai acompanhar o que ele está fazendo, né, o manejo no solo dele. Se ele realmente entender o que quer ser um ecologista, ele vai ter 1 ano para se adaptar à vida da cooperativa aí. E a lógica de trabalho também, né, Damião? Porque aqui a gente também trabalha cooperativa, mas a galera chega às vezes com essa ideia que é tudo tranquilo, mas aí a gente vê que a cultura de ter um patrão também é muito forte, né? Então as pessoas às vezes querem ser mandadas sempre, não ter iniciativa. Isso aí também é um desafio, né? Isso. A gente trata assim, cada produtor como um pequeno empresário, sabe? Ele é dono do seu negócio, que o negócio maior é de todos, né? Mas ele tem uma pequena fatia ali do seu negócio, né? Então, cada família tem uma cota de produção, né? Que seria assim, a gente faz um estudo mais ou menos de cada família, né? Se a família tem 2, 3 filhos, ela vai ter mais cota de produção, né? Se ela tem mais áreas, então, né, um debate aí entre os produtores, né, que vai gerando esse espaço de cada um. Sim. E depois, conforme cada um vai conseguindo produzir, né, aí vai conseguindo crescer sua produção, vai aumentando a sua cota, né, vai aumentando a sua participação. Então, né, a gente tem as reuniões aqui, cara, vem todo mundo participar, sabe? Porque... A atividade é alta, então. O nosso sistema de distribuição de renda é feito em cada notinha, sabe? Então, o cara vendeu lá um alface lá a R$2, ele já vai ganhar deixa eu calcular aqui rapidinho, 1,86 está na mão dele já. Muito bacana.
Não é que ele vai ganhar 1,86, mas 14 centavos vai ficar para a cooperativa e todos os outros custos são em comum, né? Então, assim, se ele brigar um pouquinho pelo frete, né? Se ele brigar um pouquinho por, né, conseguir melhorar lá no mercado, não ter tanta avaria, melhorar a qualidade, aí ele vai ganhar mais, né? Então, ele é um participante efetivo da cooperativa, assim, a gente não... Tem muita cooperativa aí que pega, né, o cara reclama da cooperativa o ano inteiro. Aí chega no final do ano, o cara ganha um churrasco, ganha uma cervejada, tá tudo certo. E aí tá tudo certo. Aqui a gente não paga churrasco, não paga cervejada, mas a gente trabalha o ano inteiro para que as famílias, né, se sustentem e consigam, né, deixar os filhos no campo, consigam fazer uma estufa, uma estrutura, né, melhorar a sua vida. Muito bacana, muito bacana. Agora a gente vai indo para a parte mais final do nossa discussão, Damian, mas está muito bacana. A gente quer saber um pouquinho mais de algumas coisas, né? Fala um pouco da Serra Gaúcha aí para a gente. A gente tem um monte de alimento que chega aqui, tá lá sempre o selinho da Serra Gaúcha. Qual a importância aí dessa região, né, para a produção do orgânico? Qual a contribuição também da Copeg, né, para a questão do ecossistema daí? Claro, a Serra Gaúcha aqui acho que é a área de maior produção agrícola, né, do estado aqui, em pequenas propriedades, tá? Porque aqui, assim, a propriedade grande aqui tem 20 hectares, né? Mas, assim, que seria muito grande até pela realidade, tá? Então, a Serra Gaúcha, ela é agricultura familiar, assim, é mantida pela agricultura familiar, por isso que a agricultura é tão forte aqui também, né? No domingo aí nós comemoramos o Dia do Agricultor Familiar e aqui são muitas famílias que dependem disso, né? Toda a produção de uva aí, né? É quase o espelho aqui, ao contrário do agronegócio que a gente vê em outras regiões, então, que é muita máquina, pouca gente feliz trabalhando, aí é o contrário a Serra Gaúcha. É isso aí, aqui assim, quando tu consegue trabalhar com a máquina, já tem logo aí um peral, que a gente chama um barranco, né? E então tu não consegue ter muita mecanização, né? Então é trabalho manual mesmo. É acidentado. Famílias no campo, é acidentado, então tem muita água, né? Isso favorece, o clima é bom também, favorece. Né? E os produtos que são feitos aqui, né? Até tem análise de fornecedores, né? De grau Brix, que seria a relação açúcar-ácido, né? Assim, esse grau Brix, tipo o tomate que é produzido aqui na Serra Gaúcha, é um dos maiores Brix do país, né? Muito interessante. O que sai daqui normalmente tem qualidade, assim, a gente vê que, né, o pessoal se dedica realmente a isso, tá? E a Copeg, ela, né, tá no meio de tudo isso, a gente está em 9 cidades da Serra Gaúcha, né, a gente está erradicado em Garibaldi, até a Copeg, o último G ali seria Garibaldi. Né, mas já está, então... os outros municípios? Tá aqui ao redor, aqui Carlos Barbosa, Farroupilha, Barão, Boa Vista do Sul, Imigrante, até uma característica agora dos últimos anos, que a gente partiu para algumas cidades com relevo um pouco mais baixo, né, justamente para ter, né, a safra um pouco maior, né, de alguns produtos. Não pega tanto frio, tanta geada nesses municípios, então a gente consegue aí produzir, né, fora de época aí tomate, abobrinha, pimentão, coisa que aqui no alto da serra é um pouco mais difícil. Olha, que bacana, cara. E falando um pouco aí da tua vida pessoal, como é que é teu dia a dia? O que tem aí para fazer em Garibaldi aí, quando vocês não estão colhendo uva e alface? Boa. Aqui é chimarrão? Qual que é? Aqui a gente toma muito chimarrão, né? É um povo que tem as tradições gaúchas, né? Então o meu dia a dia, assim, eu trabalho de manhã na propriedade,
né? Então lá a gente tem produção de moranguinho, produção de alface, né? Temperos, tudo aqui para a cooperativa. E à tarde eu trabalho aqui no escritório, então, e né, na parte mais burocrática, né, digamos assim, na parte mais racional, menos braçal. Tem que ter, né? Tem que ter, precisa também, né? Então, assim, a serra toda aqui ela é muito agradável, né? Para quem puder nos visitar aí, né? Procurem as rotas turísticas, tá? Tem muita opção, assim, de contemplação da natureza, né? Eu mesmo, né, na propriedade minha, a gente tem o Sítio Tour, né? Fazer uma propagandinha aí. Quando a gente vai para a cidade, a gente faz o City Tour, né? Então, quando a gente vai lá no sítio, é o Sítio Tour. Muito bom. Seria, né, um passeio ali em meio à natureza, né? Uma visita guiada para aprender um pouquinho sobre produção orgânica, sobre sustentabilidade. A gente fala um pouco sobre punks também. Muito bacana. Então, cara, é fantástico, assim, olha, quem puder visitar, né? Visite a Estrada do Sabor e a Rota Via Orgânica. Tá anotado aqui, hein? Já quando tivermos imunizados, vai ser uma visita. E a sua família já era de agricultores, Adônio? A minha família, meus avós, sim. Meus avós moravam num município um pouco menor, né? E lá meu avô produzia uva, né? Tinha criação de porcos, né? Fazia o próprio queijo, né? Tinha aquela típica família italiana, assim, né? Que quando ia trabalhar juntava todo mundo, os 7 filhos, e iam todos atrás da junta de bois lá, aravam a terra, plantavam, né? Cuidavam, né? E aquela integração, assim, entre vizinhos do interior, né? Quando matava uma galinha, já né, já juntava todo mundo, matava um porquinho, daí a outra família não matava, aí se trocava, né, enfim, muita Os ajuda, assim, né? os alimentos. Isso, aí meus pais já vieram para a cidade, né, então, aí meus pais comerciantes, né, viveram na cidade, eu era um guri de apartamento, aí também vivia na cidade. Uhum. E aí pude, há 12 anos, aí fazer a transição de voltar para o campo. E comprei essa propriedade no interior, aí voltei para sair do guri de apartamento para virar um... É isso aí, cara. Tá cada vez mais frequente nessa troca, né? Porque estamos vendo aqui, essas cidades aqui não são muito animadoras. Acho que a gente precisa pensar nas agrovilas mesmo, nessa volta ao campo, valorizar o trabalho no campo, para que a gente possa até mesmo deixar cidades mais rurais, né? Porque comemos de muito longe ainda. Aqui em Santos, por exemplo, a gente está numa ilha, né? Se acaba o caminhão aqui, ninguém come, né? Então é um grande desafio, né? É verdade. Então, como é que é a logística aí? Vocês estão, para a gente já fechando, a gente não falou sobre isso, vocês estão muito longe, é sempre um gargalo, né? A logística, como é que funciona com vocês isso? Aqui a gente está com produtores em 9 municípios, né? Então tem que passar, às vezes o caminhão passa 3 vezes por semana nesses 9 municípios aí, né? O próximo, né? Então a logística, ela realmente é um grande desafio, né? Porque tem que coletar nos produtores e depois levar até o mercado consumidor, né? Então a gente vê assim produtores praticamente isolados, né? Que estavam isolados, né? Antes da cooperativa. Então, locais de produção ali onde não tem muita estrutura, estradas ruins, e a gente consegue, né? Interessante que a gente foi criando núcleos de produtores, né? Então, o produtor começou lá na linha tal, aí o vizinho já ficou com o olho meio aberto, como é que o cara tá indo bem? Aí o vizinho se tornou orgânico também. Aí o outro vizinho lá, pessoal, como é que é isso aí? Mas vocês não trabalham com veneno? Não, é trabalho limpo. Aí veio outro vizinho também. Então a gente fica assim, quando começa um núcleo de produtores, vai arrastando outros, né?
Então isso é muito interessante. E aí para nós também nessa questão logística é muito bom. A corrente vai agregando e facilitando. Isso aí, né? E no caso deve ser mais difícil a feira do que as feiras, que deve ser o desafio, né? Ou não? As feiras também, a gente participa de muitas feiras, né? Aí os produtores, né, já vão direto para a feira, aí tem em Porto Alegre, né? A maioria tem Bento também, e aqui em Garibaldi também, né? A gente também gosta muito de vender nas feiras porque tem aquele contato direto com o produtor, né? Com o consumidor. Consumidor, né? Muito importante. Muito bacana, Damian. Foi muito interessante saber de tudo isso. Essa cooperativa que está com 20 anos aí, né, de existência. Segundo as informações aí do nossos oráculos, tem crescido cerca de 12% ao ano, né, Damian? E acho que tem muito a ver com essa clareza que vocês têm, que a gente parabeniza, de também entender que a gente precisa disputar o mercado. Claro que não do jeito que eles fazem, né, mas com a nossa ética, com os nossos princípios. Mas, infelizmente, no Brasil, ainda lógicas de governo ainda enfraquece muito a agricultura familiar, que de um governo para outro as políticas mudam muito. Acho que um grande recado aí que a gente tem para dar esse, né? Para a gente disputar o mercado, não esquecer de disputar o Estado também. Esperamos que a agricultura familiar tenha mais apoio no próximo período. E a gente fica muito feliz com a experiência de vocês. Queria só que você deixasse aí uma mensagem para a galera que escuta, falasse um pouco dos desafios da Copeg, para a gente, infelizmente, terminar o nosso papo, que foi bom, mas passa rápido, né, o tempo. É verdade, passou rápido mesmo. Galera, a gente agradece muito aí a confiança de vocês aí nos nossos produtos, tá? A gente vê, assim, que tem muito a melhorar, né? E também novas ideias aí podem entrar no nosso WhatsApp, no nosso site, né? Nos mandar aí um feedback aí. E a gente, cara, a gente quer fazer o nosso melhor aqui e quer que a cultura chegue aí, né? A gente não sabe direito como fazer isso, né? A gente luta por uma agricultura, não por um agronegócio, e essa cultura aí que tem que manter ela de pé, né? Então vocês estão de parabéns aí do Livre, porque vocês estão, né, lutando por algo que tem sentido, né? Que faz sentido, né? Então, cara, viver em comunidade, viver em cooperativa é a melhor coisa, né? É o mais difícil, talvez, mas é algo que faz sentido, né? E a gente tem que levar essa cultura adiante, aí a gente tem que lutar pelo aquilo que vale a pena. Com certeza, Damian. Pode ter certeza que a gente vai continuar aqui na cidade organizando circuitos de consumidores conscientes, circuitos locais, circuitos que tragam esses alimentos aí tão gostosos que vocês produzem, para que a gente revolucione a cidade também. E, para terminar o nosso podcast hoje, eu reitero que, pessoal, bebam um vinho da Copeg, porque vinho emagrece. Eu sempre me sinto mais leve depois que eu bebo vinho. Então, pode conter ou não fake news, essa é a mensagem. Mas você que nos acompanhou, Solidário e Solidária, aí, curta nosso programa, compartilhe e espere o nosso próximo episódio aí. Vozes Livres toda semana com vocês. Um abraço solidário e até a próxima.